Pronto, estamos ao vivo. Muito boa tarde para todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está aqui acompanhando. Mais esse episódio do Em Cima da Hora, né? O nosso podcast aí na hora certa para você ouvir, sempre com os melhores convidados. E hoje nós vamos tomar aqui um banho de cultura, porque entre teatro e televisão, o nosso convidado de hoje está imerso numa cidade que já foi palco desde tramas policiais até comédias pastelão, além do circuito teatral e dos shows, né? E talvez a cidade de São Paulo e ele, né, se complementem bastante. E aí vamos deixar que ele nos conte mais um pouquinho, né? Então, Giovanni Solamini, seja bem-vindo. Oi, gente que está acompanhando. Prazer voltar aqui, Maurício. Já tinha gostado bastante da primeira vez que a gente gravou sobre a Marina Lima, que é outro assunto que eu gosto muito. E agora falar sobre todo esse universo de São Paulo aqui vai ser muito bom. Isso aí, vamos lá. Então, gente, Giovanni é jornalista, mantém seu Instagram profissional, além de seu, né, site, onde ele escreve sobre TV, sobre teatro, as peças que assiste, as novelas que assiste, né? E aí também conta um pouco sobre as novelas que acompanha, né? E tudo mais. E aí, então, vamos lá. Vamos começar aqui. Nossa querida Nath Rocha está por aqui também. Vou colocar o comentário dela aqui na tela. Nath, que também é uma querida, faz muita coisa interessante, né? Escreve bastante, produz conteúdo. Bom ter você aqui acompanhando a gente, minha querida. Um abraço, né? Gosto muito também de acompanhar você, né? Nos seus conteúdos, né? Então vamos lá, né? Giovanni, seguinte, né? Conte pra gente, primeiramente, vamos falar um pouco, já que falou de teatro, né? Você tem estado bastante imerso no teatro, então como é que tem sido? Você vê de perto, né? Artistas como Renata Sorra e Fernanda Montenegro atuando, porque a gente sabe que na televisão já são duas potências, né? Por exemplo, além das tantas outras que você já viu. Mas como é, tipo, a gente tá ali no teatro, vendo aqueles monstros, né? No melhor sentido da palavra, né? Atuando, assim, a Fernanda Montenegro com a vitalidade perto dos 100 anos, uma vitalidade enorme, né? A Renata Sorra, que a cada dia, né, a cada dia que passa está cada vez mais, né, mostrando a que veio, né, ela que sempre, né, não quer ficar refém ali da Nazaré como seu maior papel. Então, como é isso, né? Conte um pouco pra gente aí dessa sua experiência de estar ali frente a frente, né? Que tem até o Paulo Altran que dizia, né, que é uma pena que o artista de teatro, né, muitas vezes ele é esquecido porque o teatro não fica, por exemplo, como um filme, como uma novela, né, que você pode reassistir. O teatro é aquilo para quem estava ali, né? Então, como é que tem sido essa experiência para você? Olha, a minha experiência com teatro, ela vem de antes da pandemia, de 2019 ainda, quando a gente tinha a vida normal, entre aspas. E aí a primeira peça que eu lembro de ter assistido, uma peça grande, assim, famosa, era Amor Profano, com a Viviane Pasmanter e o Marcelo Airoldi, que estava em cartaz aqui no Tuca. Eu lembro que foi uma das primeiras peças, assim, de grande proporção que eu assisti, eu consegui depois falar com ela depois, ela foi super simpática e tal. Depois da pandemia, quando em 2021 a vida começou a voltar a acontecer no mundo, os teatros começaram a voltar e tal, e aí eu comecei a ir em bastante peça, né, principalmente aqui em São Paulo, que a presença do Sesc é muito forte, e eles têm muito essa ideia de trazer bons espetáculos, então, assim, eu já conheci peças maravilhosas, através do Sesc, né, que para quem tem a credencial lá aqui em São Paulo é um ambiente muito forte, né, um espaço cultural muito forte, então, assim, tem muita peça boa, e aí você acaba pagando bem pouco para conhecer de perto esses artistas, né. Então a maioria das peças que eu assisti foi através do Sesc, tanto que eu tenho uma pasta que eu coleciono lá aqueles programas de teatro, né, eu sempre mesmo às vezes alguns que eu não vou, eu quero ter um de lembrança. O último que eu tive foi o último que eu peguei foi uma peça que eu assisti no Teatro Paulo Autran, que tem aqui em São Paulo, no Sesc Pinheiros, que era A Mulher da Van, que tinha a Natália Timber e o como é que chama aquele ator? Agora dá aquele branco. O Caco Ciocler. Isso mesmo, eles faziam a peça, foi um sucesso, a Natália muito muito bem na peça, né, que ela sendo a protagonista. Tem uma temática muito legal e tem também um programa, um livretinho, assim, amarelo, lindo. E aqui em São Paulo, nos últimos tempos, tem vindo muita peça legal, né, obviamente não dá para ver tudo, porque não tem dinheiro, não tem tempo, enfim, é um grande desafio, mas o que dá para ver a gente vai.
ter visto recentemente, como eu falei para você, 3 grandes nomes, né, teve essa peça com a Natália, teve a apresentação da Fernanda Montenegro no Ibirapuera, que foi incrível, jamais imaginaria que um dia eu poderia ver, porque quando teve essa peça da Fernanda Montenegro, teve aqui também no Sesc, e esgotou. Faziam filas, né, o pessoal fez filas de horas, todo dia tinha gente que ia na fila, né, para tentar aqueles ingressos quando você vai presencialmente, tentar ali, né, que chama Fila da Esperança, ela mesma postava. E depois teve esse da Renata Sorrah, que foi o mais recente que eu fui, que também é uma peça que se passa dentro da cabeça de uma artista, que é protagonizada por ela, e aí a peça é basicamente sobre ela, porque também tem os outros atores que se apresentam muito, muito bem, por sinal, e mostra até numa parte, como até tinha comentado com você esses dias, umas imagens dela na década de 70, quando ela era nova e tudo mais. E essa peça é gratuita, então, assim, vai ficar até dezembro aqui em São Paulo, lota também, a peça não tinha uma cadeira vazia. Então, são experiências que, assim, a gente jamais imagina participar, por mais que a gente acompanhe na televisão, a gente sabe que eles rodam. O Brasil, em alguns casos, com maior abrangência, né? Alguns artistas eles têm mais essa força de conseguir trazer as suas peças para outros lugares fora do eixo Rio-São Paulo, fora dessas capitais, assim, que geralmente vem essas atividades culturais. Então, assim, é uma maneira incrível, assim, de poder estar perto deles, eles super bem. No da Natália Timber foi emocionante, depois no final da peça, como ela está já mais debilitada nessa questão de locomoção, ela fez a peça, assim, ela faz uma personagem que usa cadeira de rodas, então no final da peça ela conseguiu se levantar e aí recebeu os aplausos em pé. Da Fernanda Montenegro, pensa, um parque inteiro, que deu não sei quantas, 15 ou 16 mil pessoas, de acordo com a imprensa aí, que foram prestigiar, e aí, assim, uma apresentação muito boa, que ela estava lendo um livro, mas ela estava interpretando o livro ao mesmo tempo, né. E esse da Renata também, ovacionada, de ter uma peça ali que fala ali basicamente sobre ela. Não é uma biografia, né, ela é uma peça que ela é baseada em A Gaivota, que é um outro texto também bem famoso, mas ela fala sobre coisas latentes aí à nossa contemporaneidade na sociedade. Eu acho que o mais legal dessa peça, só fazendo um adendo, é que para quem for assistir, ela tem muita referência. Então a metalinguagem, ela é um ponto forte dessa peça. Tem uma parte que a Renata fala assim, que como essa peça se passa dentro da cabeça de uma pessoa, ela inicia meio que relembrando as memórias de trás para frente. E aí tem uma parte que ela fala assim, a mulher dos memes, né, ela cita, ela faz uma referência à personagem dela, na Senhora do Destino, e aí ela começa a imitar, e tem uma outra passagem que eu acho muito interessante, que ela cita, que ela está falando dos anos 80, ela cita, a família toda reunida na sala para descobrir quem matou a grande vilã no último capítulo da novela. Essa aí, obviamente, todo mundo sabe, né? E na hora eles falam assim. Então, são experiências incríveis, que eu sei que eu tenho o privilégio de poder participar, porque eu moro em uma cidade que é o berço cultural, digamos assim, né? Nessa parte de movimentação, de teatro, de show, de cinema. Então, assim, tem bastante atividade aqui para isso. Muitas delas são gratuitas ou com um valor que é mais acessível para a população, então assim, lota. Então, sempre eu recomendo na coluna os teatros, as atividades, e eu sempre estou em busca aí de procurar estar mais perto desse público, porque como a gente estava conversando aqui no bastidor, o nosso trabalho ele rende frutos. Eu acredito que tudo que dê para a gente conseguir prestigiar, que a gente consiga assistir, ele soma, né? Todas essas experiências somam ao nosso repertório. Então eu aproveito e vou, né? Mas assim, respondendo a sua pergunta, é incrível poder ver artistas de perto, principalmente porque são artistas que já têm um bom tempo de carreira. Né? A gente vê esse ano que está eu costumo dizer, né, os artistas estão nos deixando, né, esse ano já foi um monte de gente, né, recentemente Silvio Santos, o Emiliano Queiroz, o Cid Moreira, então assim, a gente tem que valorizar os artistas enquanto eles estão vivos, né, então
toda oportunidade de poder estar perto, poder prestigiar, é muito boa, e às vezes você consegue até falar com o artista depois, no final da peça. Essas experiências são muito ricas. Com certeza, né? Eita, show. Pronto, dividir a tela aqui. É isso aí, com certeza. A gente está, né, valorizando e, poxa, prestigiar de perto é uma outra história, né? Realmente é uma experiência fora de série, com certeza, né? Aí aqui a Nath está até falando com a gente aqui, né? Vou até pôr na tela. Abraço para vocês e claro que eu não poderia de prestigiar dois amigos e profissionais incríveis. Só faltou você aqui, mas da próxima estaremos juntos aqui para poder falar a respeito de tantos assuntos interessantes, né? Pois é, Giovanni, você falou sobre essa questão aí de São Paulo, né? De estar imerso aí nesse lugar que é uma potência cultural. E aí a gente também tem essa questão de São Paulo na dramaturgia, né? Porque a gente sabe que tem muita novela que se passou em São Paulo e meio que marcou, né, a cidade como protagonista. Rainha da Sucata, A Próxima Vítima, Elas por Elas, a primeira versão, né, que a segunda já foi para o Rio, né? Então, tipo, são novelas assim, que fazem parte dessa energia. Então, assim, você como morador de São Paulo, você como uma pessoa que frequenta a cultura, como é que você se sente observando isso aí? Porque a gente tem alguns problemas, né? Quando a gente vai ver uma novela que é ambientada em determinada cidade, por exemplo, Salvador mesmo, né? Assim, falando aqui de, né? Particularmente, Salvador, né? A gente não vê tantas representações e quando é representado sempre tem alguma crítica, como ocorreu, por exemplo, com o Segundo Sol, né? Que foi aquela questão, poxa, né? É uma maioria de um elenco branco na cidade mais negra do Brasil, fora da África. Então é um negócio bastante complicado quando você para analisar isso aí, essa questão de representação, né, os estereótipos, né, por exemplo mesmo, tem aquela questão, né, que é bastante cultural, que a galera fala do meu rei, né, que baiano não fala meu rei, e etc, tal, essa coisa toda, mas que foi algo que foi, meio que foi perpetuado, vamos dizer assim. O que é que você acha, então? Você acha que é uma representação interessante? Você se sente, né, vamos dizer assim, parte integrante disso? Você gosta de ver a cidade como mudou, né? Tá passando ali, vamos dizer, tem o Hotel Hilton em A Próxima Vítima, tem o Crystal Palace, que é aquele edifício lá na Aclimação, aí você tem o Shopping Eldorado em Guerra dos Sexos, também, que é outra novela. Então, assim, tem muita coisa que foi mudando, né, com a geografia da cidade. A cidade foi crescendo, tudo mais. Né? Tem o Grito também, que a gente estava falando de O Grito, e tem o Minhocão ali que estava, né, começando, né, e hoje é parte integrante da cidade. Então, você acha que também é um documento histórico para ver quanto a cidade mudou, o que é que passou, ajuda a recontar também a história? Como é que você se sente fazendo parte disso? Olha, eu confesso que eu gosto bastante de novelas paulistanas, para mim são as minhas preferidas. Se você pegar minha lista de novelas preferidas, assim, a maior parte vão ser novelas aqui ambientadas na minha cidade, porque eu tenho uma coisa que, assim, eu acho muito legítimo que agora a gente tenha outras regiões sendo representadas nas novelas, né? Demorou muito para isso acontecer. Mas ainda assim a gente tem, valorizado, assim, as novelas que são ambientadas aqui. Não foi o que aconteceu recentemente, né, é porque a gente teve aí A Família é Tudo, que foi de uma representatividade um pouco questionável, né, inclusive a gente vai falar, eu espero falar sobre isso em seguida, mas eu acho que é muito interessante, analisar o quanto que São Paulo mudou nesse período, né, desde que começaram a gravar as novelas aqui, né, a partir dos anos 80, se eu não me engano, para mostrar não só a cidade, mas como a população da cidade é representada nas novelas. Porque se você pegar, geralmente, as novelas mais antigas, o que que vai mostrar, pelo menos da pessoa paulistana, né, da população paulistana? Geralmente pegam aquela população mais tradicional, ou seja, as representatividades de bairros tradicionais, Moca, Belenzinho, aquela pegada de vila, sabe? E a gente vê muito isso, né? A gente vê na Próxima Vítima, que tem a vila, a Moca, e aí tem aquela pessoal da pizzaria, enfim, tem toda essa representatividade de uma cidade um pouco mais tradicional. E a gente vê o contraponto que tem quando mostra lá o núcleo da Bonitona do Morumbi, que aí a favela lá, que é mostrada do lado, é tida como uma coisa negativa, tem todo aquele estereótipo, e a gente passa depois, né,
lá em 2015, que teve a representatividade da Paraisópolis, né, de ter uma novela passada por lá. Então, assim, já tem uma outra cara a gente falar sobre isso. Então, assim, mostrar a população paulistana em novela, hoje em dia, é um pouco mais difícil. Eu acredito ser um pouquinho mais difícil, porque não tem exatamente um perfil de pessoa. Aqui, como é uma cidade que é muito miscigenada de outros lugares do Brasil e outros lugares do mundo, fica difícil ter uma unidade de uma persona. Mas eu acho que, assim, tem boas representatividades, sim. Eu acho que muito legal quando tem esse cuidado da prosódia, né? Porque gravam-se novelas que são ambientadas aqui, mas os atores falam, né, carioca, né? Mesmo lá o Chiado da Cristiane Torlone, é engraçado isso, mas existe sim essa representatividade. Eu gosto muito de novelas ambientadas aqui, porque eu gosto de me sentir pertencente à história, né? De eu for em tal lugar e falar, nossa, aqui pode se passar uma história como essa, aqui foi gravada tal novela. Então, assim, é interessante isso, né? E você vê alguns exemplos fora daquele estereótipo, porque também tem o estereótipo de paulistano, ou é o Faria Limer, lá engravatado, aquele branco hétero, ou é aquele cara que é da periferia, que fala mano, enfim, tem diversas representatividades, mas é um papo que eu até conversei com você recentemente, eu acho que é muito interessante assim, de explorar. Mas no decorrer do tempo, os autores, eu acredito que os poucos que ainda fazem essa representatividade de trazer, de olhar para a cidade, a gente teve boas obras aí que representaram, né? Eu acho que quando trouxeram a Malhação para São Paulo, foi uma das principais obras na contemporaneidade aí que soube olhar para a cidade, né? Era uma obra que realmente era muito paulistana, e aí trouxe ali os personagens de diferentes bairros, de diferentes realidades que se contrastavam e se relacionavam. Então foi muito interessante nesse sentido. Então, tudo que é ambientado aqui em São Paulo, eu acho bacana, de assistir, de acompanhar essa evolução, e muito também da memória, porque eu gosto de ver onde é o local onde eu moro, onde são os locais que eu frequento, como eram antes de eu ser nascido, né? Então é muito interessante acompanhar isso, porque também tem lugar, como você citou, que não existe mais, né? Que foi demolido, que foi reconstruído, enfim. Se a gente for entrar nesse assunto, assim, a gente passa horas falando. Mas a gente consegue ver, sim, uma diferença de representatividade, por mais que hoje em dia as novelas não tenham a cara da cidade, né, como eu falei para você, o exemplo de Família é Tudo, que ela se passava em São Paulo, ela citava muitas referências, principalmente daqui onde eu moro, né, da Zona Leste, né, lá com o casarão lá onde os irmãos iam morar, era na Vila Carrão, que é um bairro tradicional aqui da Zona Leste, né, não é uma periferia, mas é um bairro tradicional, que tem muita casa antiga, tem essa pegada de vila, de bairro tradicional, que tem pessoas que moram há anos, só que a novela, ela focou ali em mostrar nos primeiros capítulos, né? A gente sabe que a Globo agora está economizando, então assim, eles não vão vir para São Paulo gravar qualquer ceninha, né? Enfim, mas foi uma representatividade que não deu ali uma cara. A gente tinha alguns personagens que se pareciam, aquele núcleo da pensão, né? Tinha o personagem do Chicão também, que é um personagem que a gente pode ver aqui em São Paulo, mas não foi muito feliz na hora de representar. Não, a gente não, eu pelo menos particularmente não senti aquela coisa de ser uma novela que representa ali a cidade, né? Eu falo em todo lugar que é uma novela artificial, né? Tanto da questão da preparação dos atores, porque tinham também atores que não tinham esse cuidado, né, com o sotaque. Mas enfim, eu não vou malhar o Judas nessa novela, não. Mas é só para fazer um paralelo mesmo. Não, realmente, né? Foi uma novela com um orçamento de um salgado e um suco, né? Você via assim cada coisa. Tem aquelas cenas mesmo no estádio que eles foram assistir um jogo que era um Palmeiras versus Corinthians. E a cena você vê que era toda realmente ali baseada em tela verde, aquela coisa toda. Enfim, era realmente uma direção assim de papelão, né? Uma pena. Diferentemente de outras novelas que eu sempre comento com você, porque quem está assistindo não sabe, eu e o Maurício a gente conversa muito.
sobre novela, a gente troca muito, e isso é muito, acho muito rica, essa troca de duas pessoas com visões diferentes, que moram em lugares diferentes, enfim. E aí, diferentemente, você falou do estádio de futebol, lá quando há 14 anos atrás tinha a Tititi, que essa daí todo mundo sabe que é a minha novela favorita da vida, por N motivos, que eles gravaram aqui no Pacaembu a cena que a Jaqueline leva o Jaques no jogo do Corinthians, e aquela cena realmente foi gravada num dia de jogo, né? Você consegue perceber que é muito bem feito, né? Jorge Fernando, né? A gente tem que elogiar esse lado dele de trazer muitas, de ter, ele foi, acho que um diretor que mais dirigiu novela aqui, que foi ambientado em São Paulo, se eu não me engano, né, a parceria dele com o Silvio, a parceria dele com o Valcir, valorizou muito a cidade, então assim, a gente via muito externas, né, nós víamos muito cenas externas nas novelas dele, eram cenas bem produzidas e tal, faz falta, eu digo que faz falta, né? Vamos ver aí agora. Eu vou voltar a assistir a próxima Vítima, então eu vou mergulhar de volta lá no Morumbi, na Moca, né? Eu estava assistindo Passione, que também tem bastante cenas, né? Eu acho legal que existia uma época que as novelas em São Paulo elas eram mais presentes, né? Na grade. Por exemplo, em 2010 a gente tinha as duas novelas, as principais novelas ali do horário nobre em São Paulo. A gente tinha a Tititi, tinha o Passione, que mostravam diferentes caras de São Paulo, né? Diferentes lugares. A Passione ela tinha uma ambientação no Tatuapé, por mais que eles erravam, eu sempre comento isso com gente que mora aqui em São Paulo, que eles erravam na produção, porque o que? A rua onde morava lá a Candeia, a Valentina, aquele pessoal todo lá do Tatuapé, era uma rua que ela desembocava numa avenida aqui em São Paulo, que ela é uma informação errônea. Beleza, a gente pode falar que a novela não é, o retrato 100% da realidade, mas para quem mora em São Paulo, a gente conseguia ver que não era. A altura dessa avenida, que é uma avenida que é a principal avenida da Zona Leste, que passa a principal linha de metrô e tal, mostrava a parte da Penha e não a parte do Tatuapé. Mas era interessante poder observar isso, né? Que era usada com chroma key, né? Então mostrava essa avenida, mostrava o metrô passando e tudo mais. Então é interessante você conseguir analisar isso e ver como que foi se perdendo, né? Essa questão de ter cenas gravadas aqui, de ter uma novela que olhe de fato para a cidade, né? Por mais que o único autor que recentemente tem mantido novelas aqui é o Daniel Ortiz, mas aí a gente sabe que não existe esse cuidado de pensar na cidade, e aí a gente fica órfão disso, né? Eu acho que talvez quem possa fazer alguma coisa ainda aqui em São Paulo é o Valcir, né? A gente teve A Dona do Pedaço, que foi, se eu não me engano, a última novela que ele ambientou aqui em São Paulo, que é um autor que sempre buscou trazer essas obras. Infelizmente, a gente não tem mais a Maria Adelaide e o Vincent, que também souberam representar, né, quando eles trouxeram Sangue Bom e pegaram uma outra parte da cidade, que é a Zona Norte, e aí trouxeram também com essa parte boêmia da cidade, porque a Zona Norte também tem essa questão da boemia, de barzinho, aquela questão das flores, enfim. É bem interessante. Uma pena que a gente não tem, porque tem muita coisa para explorar. Eu acho que hoje em dia não é só, quando a gente fala em São Paulo, na teledramaturgia, não é só mostrar cena de Avenida Paulista, de Parque Ibirapuera, por mais que eles sejam cartões postais, tem muita coisa para explorar ainda. Sem dúvida, né? Assim, também se falou isso aí, tava me lembrando, porque é também uma questão, tipo assim, poxa, é como a gente falou, né? A cidade ser também um personagem da história, né? Então, tipo, e por aí vai, né? Por exemplo, fiquei lá, sei lá, 2 horas na rodovia lá esperando para poder fazer. Sempre tem isso daí, né? Mas, assim, fala das coisas, por exemplo, mesmo. A próxima vítima, a gente vê que realmente esse Silvio de Abreu usou São Paulo meio que de cabo a rabo para poder fazer tudo, né? Assim, usando aquela história, usando aquela trama, e aí ele conseguia, tipo, intercalar em tudo quanto era ambiente. Aí você tinha Sim. uma família que morava na aclimação, tinha a Bonitona do Morumbi, tinha a favela, aí tinha a galera da Moca, aí tinha a galera do Jardim, acho que é Jardim América, né, e tal. Então, tipo assim, aí você vê também a Represa Billings aparecendo, você vê também na própria abertura, você vê lá o pessoal
né, em diversos pontos da cidade. Pontos Então, turísticos. tipo, né, aí você vê, tipo, essa valorização mesmo, até nas falas, né, como a gente estava falando, que o texto também faz a diferença, né? Um texto que Uhum. ele botava, como é tudo acontecendo dentro do circuito cultural, né, Sim, festas, ele fazia muitas homenagens ao Gilberto Braga, quando falava, vai falar das festas do Edgar Moura Brasil, e não sei o que, aquela coisa bem isso toda, mesmo. né? Então, tipo, muita coisa assim, né? Infelizmente, meio que isso se perdeu, né? A gente, bora botar a cidade aqui e tal, e vida que segue, a cidade não faz parte, o texto não é mais crítico, não tem mais nada assim realmente que, né, faça uma diferença. Porque todos os Uhum. autores que vieram antes tinham isso e hoje em dia virou qualquer coisa, né? Uma mistura de nada com coisa Sim, nenhuma. falando nessa questão do texto, eu acho que assim, hoje em dia a questão da ambientação ela fica muito no texto. Eu lembro que em algumas oportunidades, o texto de Família é Tudo citavam bairros, né? Eles citam o bairro da Vila Carrão, eles citam a Radial Leste, que é a principal avenida aqui da Zona Leste. Só que assim, você não via o pessoal por exemplo, ter um sentido. Até naquelas stock shots que eles mostram entre uma cena e outra, para mostrar a passagem do tempo, não tinha essa conectividade, sabe, com a cidade. Você pega, assim, uma imagem, você passa de uma cena para outra, você pega uma imagem da Avenida Paulista em time-lapse e não tem conexão nenhuma com a história, só para você falar que mudou ali de bairro, de ambiente. Eu reparo nessas coisas, eu gosto muito de reparar nesses detalhes de direção e tal. É uma direção que, nesse caso, não foi feliz, né? Você deixou a novela com uma cara muito bem artificial. Outra direção também que aqui em São Paulo não deu muito certo foi da Amora, né? Não tinha muito essa. Da Amora em Amora Maltner em A Dona do Pedaço, não tinha muito essa coisa. De Verdades Secretas 2, que ela trouxe uma estética que, para mim, por um lado parece interessante, porque ela mostra uma São Paulo futurística, né? Eu consegui enxergar a Verdade Secreta 2 se passando em uma São Paulo futurística, porque foi gravada em chroma key, né? A gente sabe, né? A novela foi gravada na pandemia, então é uma novela que tem a cara artificial, então ela tacou neon para falar São Paulo é futurística. Mas se você comparar com a Verdades Secretas 1, tinha muito isso na direção do Mauro Mendonça Filho de trazer a novela também para dentro da história, a cidade para dentro da história, né? Que era uma novela que falava sobre o mundo da moda, então tinha muita cena noturna, muita cena de festa, e eles gravando dentro de prédios famosos aqui. Tem um prédio na Avenida Paulista que era onde eles faziam festa. Na Augusta, eles gravaram cena na Rua Augusta. Eu lembro uma cena deles comendo, da Camila Queiroz e do Gabriel Leone comendo ceviche, num lugar que é super famoso, né, que tem esses food trucks e tal, em São Paulo. Então, assim, tinha muita cena na Bela Vista, o prédio onde elas moravam ali era perto ali da região da 9 de Julho e tal. Então, assim, você conseguia enxergar. Tinha a cena dela entrando no ônibus real de São Paulo, da Camila Queiroz. Então, assim, tinha um cuidado, assim, de trazer uma verdade para dentro da cidade. E hoje em dia a gente não vê, igual você falou, a referência de textos, de locais, de espaço cultural também, porque na própria Próxima Vítima eles iam muito no Ibirapuera, iam no Teatro Municipal, né, o Juca e a Bonitona do Morumbi. Tinha a questão do Mercadão, então assim, você tinha algumas representações culturais que você vê na cidade nesse sentido. Você pula para Belíssima, já que era do Silvio também, que fala também dessa parte cultural, porque tinha o grupo de teatro que era no Teatro Oficina, então tinha muita cena no Teatro Oficina, tinha muita cena do pessoal fazendo essas apresentações no Anhangabaú, na Paulista, tinha cena no Museu da Língua Portuguesa, que até então, lá em 2005, 2006, ele tinha sido inaugurado. Então, assim, explorava-se esse sentido. Em Passione, era mais o cinema. Então, assim, eles vinham fazer aquele merchanzinho lá do Globo Filmes, eles iam assistir, se eu não me engano, de pernas. Tem uma parte que eles vão assistir de pernas pro ar, acho que é o 1 que lançou em 2010, se eu não me engano, eles iam assistir. Então, assim, tinha esse cuidado de fazer essa imersão de uma maneira legal. Então, assim, antigamente, ó, tô parecendo uma pessoa saudosista falando, antigamente era melhor,
mas nessa questão de representatividade da cidade como um todo, não só da população, existia isso. Até em Alma Gêmea a gente pode ver, né, no fim dela, depois mostram eles, né, já em 2006, e aí mostra aquela cena das criancinhas se conhecendo no Ibirapuera. Então, assim, tinha esse cuidado que é bacana. Então, hoje fica muito limitado mais ao texto, né, a referência de você citar. Hoje em dia a gente não tem mais aquela cena da Fernanda Montenegro reclamando da desgraça da 23 de maio, né, que quem mora em São Paulo sabe que dia de semana é complicado para dar e tudo mais, e vira meme, mas fica só limitado ao texto. Eu acredito que empobrece a história, porque quem assiste não se vê ali representado, pertencido, e representado, quando eu digo, como paulistano, como as suas outras características, enfim. E isso acontece de maneira muito mais problemática e estereotipada quando se fala de outros lugares que são mais específicos, como a sua cidade, como outras cidades também do Nordeste, que sempre há críticas, né, com a questão do sotaque, de ser caricato, da falta de representatividade, enfim. Se aqui, que é uma cidade que já foi muito representada, muito exposta nas novelas e tal, né, em outros gêneros, né, culturais também, de entretenimento. A última obra que eu assisti, que eu vi que foi muito bem representada e fazia parte, era a última temporada de As Five, que, se eu não me engano, eles lançaram esse ano ou no final do ano passado, que é a terceira temporada, que ali é uma temporada que você consegue ver que eles gravaram muito aqui em São Paulo. Então não dá aquela impressão de que você assiste alguma coisa que é gravada em estúdio e é depois somada ao que é gravado em externa. Então elas andam muito pela cidade, enfim, mostra muita na cidade, aquela parte da Liberdade, né, porque é onde tem o estabelecimento que a Tina mantém e tudo mais. Então, assim, mostra, assim, um cuidado de você ter ali a história, né, foi um legado legal que o autor e a direção conseguiram fazer para continuar ali aquela história da Malhação, né, de mostrar ali elas adultas, e realmente de mostrar que a cidade foi protagonista também, desde a Malhação até a última temporada. É isso, né? E eu acho que também naquela época tinha uma questão de orçamento, né? Assim, eu acho que foi uma das últimas que a gente pode ter a questão do orçamento bastante ainda, né, naquela transição, época ainda acho que era de Eric Bretas, e o Eric deixou passar muita coisa para o Globoplay que o Amaury Soares não queria, né? Então, tudo isso também vai, né, englobando essa situação toda, né? Uhum. Essa da Então, Malhação, desculpa só fazer um adendo que eu acho muito interessante, uma coisa que eles fizeram na época, que eles, além de eles gravaram no metrô, ou seja, eles tiveram que parar o metrô, acho que provavelmente deve ter sido de madrugada e tal, para não interferir, porque aqui em São Paulo o metrô ele para, né, meia-noite, e aí ele volta só às 4 da manhã para ter esse intervalo enfim, manutenção e todos os outros serviços para estar funcionando direitinho. Então, assim, eles gravaram aqui em São Paulo, no metrô, onde a menina tem o filho e tal. Foi realmente gravado dentro de um vagão de metrô, na linha azul, que é a linha mais movimentada e mais antiga aqui de São Paulo. E depois eu lembro que eles construíram, eu achei aquilo muito incrível, a parte de cenografia. Eles construíram um vagão de metrô nos estúdios Globo. É, e eles gravavam as cenas para economizar, justamente por conta dessa questão do orçamento. Essas cenas, né, tinham o chroma key, como se o metrô tivesse em movimento e tal, mas assim, fizeram uma réplica do metrô dentro dos estúdios para poder gravar, além do bairro da Vila Mariana, que também ganhou a estação, né, eles reconstruíram uma réplica da estação na cidade cenográfica e ficou muito bem feito. Então, assim, a gente vê ali todos os elementos para conseguir trazer a cidade dentro da história, né? Não podia ser o contrário, né? Você faz a única Malhação que foi ambientada em São Paulo, e aí você traz a questão de representatividade, porque traz das mais diversas representatividades, negra, LGBT, oriental, então assim, você vê que periférica, enfim, tem todas as representatividades. Ali era uma época que eu me sentia representado, né, porque quando me perguntam, qual a sua malhação preferida, tudo, é essa, porque eu vi ali que representava a minha geração, né, eu era adolescente na época, eu tinha 16 anos na época, 16, 17 anos, a mesma idade que as personagens também tinham, e eu passava pelas mesmas coisas, enfim. Envolve toda essa questão
de representatividade que eu acho que hoje em dia a gente não tem. A gente vê aí essa família é tudo que teve, e eu acho difícil você encontrar alguém que se sentisse representado ali com alguma coisa, né, de ter esse cuidado, né. Então, assim, são personagens carismáticos, tudo mais, mas que ali às vezes não geram aquela, tipo assim: "Ah, eu conheço alguém que é assim". Ah, enfim, né, o papo que eu estava até tendo com você, uns tempos atrás aí, sobre Tititi, né, que tem essa estética de mostrar ali o Belenzinho, aquela parte de casinhas antigas, e realmente se você vir aqui um dia em São Paulo, eu já prometi para você que eu vou levar você nesse bairro para você conhecer. E ali de você ver alguns personagens e você falar: "Ah, eu conheço alguém que é uma eu conheço uma senhora que ali é igual a Dona Mocinha, porque eu conheço alguém que é um motoboy e é igual o Chico". Então, assim, de ter algumas representatividades que você conhece, né. Então, gera essa identificação, e aí essa identificação, eu, pelo menos, acredito que ela vai gerar audiência, ela vai gerar, se for uma inserção de merchandising também, enfim, né, tem tudo uma camada, né, que a gente foi estudar ali, foi tipo, debater, a gente acaba passando horas, mas é muito interessante olhar para esses detalhes que às vezes acabam passando despercebidos, né, para o público. Pois é, sempre penso que baratear custos é uma boa saída, porém, né, a gente sabe que não é bem assim, até porque o telespectador percebe, né? Por exemplo, Sim, mesmo, a próxima vez tinha o Jorge Fernando ia pelo menos 2 vezes no mês a São Paulo com a galera, gravava nos locais para trazer veracidade, né? E isso foi até o final, nos últimos capítulos mesmo da novela, aparece a fachada lá do prédio da aclimação, onde a família Noronha morava, né? Em falar nas imagens aéreas, né, que ele fazia diversas imagens aéreas para poder ir intercalando na edição. Então é bastante coisa, realmente é um cuidado, né? Uma essência, pegar uma essência de um negócio para poder realmente transmitir aquilo, né? é Aí verdade. vamos lá, diga, pode falar. Não, eu ia só fazer um complemento, que é uma informação que eu li uma vez, quando eu estava fazendo pesquisa, sobre isso. Eu lembro não, porque quando eu pesquisei, no caso, era uma matéria falando sobre a época de Belíssima, que como era uma novela que tinha uma essência muito paulistana, até mesmo naquele primeiro capítulo que mostra as modelos desfilando na cidade inteira, e aquilo foi um caos lá, que tem aquela famosa cena da Fernanda Montenegro falando que convocou a manifestação e tal, que foi a novela teve gravações feitas em diversos pontos da cidade, e aí eu li uma matéria da época que falava que a Globo tinha mantido uma equipe em São Paulo, né, para poder gravar essas cenas da novela. Então ela mandava só os atores para cá, os atores e diretores, porque aqui em São Paulo a Globo, a parte de entretenimento já tinha uma equipe que era reservada para só gravar cenas da novela. Então quem assistiu sabe que tinha muita cena gravada aqui em São Paulo e cena que não era nem importante, sabe? Tinha cena da personagem da Leona Cavalli andando de metrô, tipo, 3, 5 segundos ela andando de metrô, da Valdete, tinha cenas da Júlia dirigindo aqui em São Paulo, as cenas que eram da Fernanda Montenegro e da Vera Holtz, que tem uma cena que elas gravaram naquele restaurante que tem a Figueira, aqui em São Paulo, que é super famoso, de várias novelas. Então, assim, tinha esse cuidado, assim, de, como você falou, tinha orçamento, não é só o cuidado, tinha grana para gastar, para poder fazer isso, mas você consegue ver como havia essa diferença, né, de você ter uma equipe aqui especialmente preparada para gravar uma novela que é ambientada numa cidade fora do Rio, né, e hoje em dia a gente não tem mais. E aí você gente vê o resultado, né, mas é interessante, essa informação eu não sabia, né, eu fui descobrir, lendo uma matéria da época, lá de 2005, 2006, e que me pegou, assim, me chamou a atenção, porque eu não imaginava, assim, que tinha essa disposição, sabe. Porque a gente sabe que são cidades que assim, relativamente são próximas, né, Rio e São Paulo, você vai 1 hora daqui para lá e de lá para cá, então seria de mobilidade, de logística, teria uma facilidade maior. Mas é só mais uma informação para agregar o debate aí, porque, como eu falei para você, se deixar eu fico 2, 3 horas aqui falando sobre isso. Não, mas é isso aí, né? O espaço é justamente para isso, pra gente desenvolver essas ideias, falar a respeito disso, né? E assim, você falou isso daí, eu estava me lembrando justamente disso, né? Belíssima, teve esse cuidado todo também por causa da questão que na época, vamos dizer assim, tinha praticamente uns 10 anos, vamos dizer assim, né?
que não tinha uma novela, vamos dizer assim, contemporânea, ambientada em São Paulo. A última havia sido A Próxima Vítima. O Rei do Gado teve cenas de São Paulo, aquela coisa toda. Aí você teve Teve Terra Nostra, Torre de Torre de Babel Babel. também. Então Isso, Torre de eram Babel. 8 anos, né? Vamos dizer Aí assim. teve. Não, na verdade, você fala do horário das 8, né? Porque Isso, teve. exatamente. Eu lembro que eu sei que depois teve, se eu não me engano, Vira-Lata, teve Anjo Mal, que eram Isso. novela. Vira-Lata não, é Vila Madalena, Uhum. corrigindo a informação. Vila Não, mas acho que Madalena, Vira-Lata também foi lá, eu acho, eu né? não tenho essa informação, mas teve Vila Madalena, teve Anjo Mal, e aí teve As Filhas da Mãe, teve algumas outras novelas Sim. assim que E foram só que o problema ambientadas foi no aqui. horário nobre, né? Aí no No horário horário nobre, nobre, que realmente, estava naquele porque só momento, tinha o né? Silvio. Só tinha o Silvio que Isso. trazia essas novelas, né? Assim, Ou o ambientadas em Benedito, mas São o Paulo. Benedito sempre, né, fazendo coisas mais fora da curva ali, né? De época, ou então, né, fazendo coisas mais rurais, né? Sim, aí Mas aí, depois, nos anos 2000, chegaram o Valsir, né? Que aí ele trouxe o Crave a Rosa, que era ambientada na década de 20, mas era ambientada em São Paulo, né? A maior parte dela ali da parte cenográfica. Depois ele trouxe Chocolate com Pimenta, que já era mais, se eu não me engano, não tinha uma definição, mas era mais para o sul. Depois ele voltou com Alma Gêmea, que é ambientada em São Paulo, né? Na verdade, não é ambientada em São Paulo, é ambientada em uma cidade. Esse contexto dessa novela é como se Roseiral fosse uma cidade que é próxima da capital, né? Porque é impossível aquela menina ter andado tudo isso, né? E tem até aquelas cenas da Serena na Catedral da Sé, que, tipo assim, nem existia na década de 40, né? A Catedral da Sé, ela foi construída entre a década de 60 e 70, se eu não me engano, né? Não é uma obra arquitetônica que é lá de antigamente, que eu achava muito engraçado isso, aí ela no Museu do Ipiranga, enfim, ela passeando por alguns lugares antes de, de chegar lá no Roseral, né? Depois teve as novelas da Sete dele, que ele usava muito a cidade de São Paulo, Sete Pecados, Caras e Bocas, né? Depois, quando foi para Morde a Sopra, ele já foi para o interior de novo, aí voltou para a capital em Amor à Vida, que também era uma novela que respirava muito, né? São Paulo, tinha aquele hospital fictício na Avenida Paulista, que era inserido por computação gráfica, enfim, depois teve a Dona do Pedaço, né, que aí ele voltou Verdades Secretas e a Dona do Pedaço, que ele voltou a trazer São Paulo. E Adelaide, né? Adelaide fez Tititi, fez Sangue Bom, que ali trouxeram lugares diferentes de São Paulo. E hoje em dia a gente só tem o Valcir, que pode trazer alguma coisinha ainda pra gente, né? O João Emanuel Carneiro, que fez a favorita porque ele trocou, né? Eu lembro que eu li também que era uma novela para ser ambientada em Goiânia, em Brasília, era alguma coisa nesse sentido do Centro-Oeste, e aí acabou mudando a novela para São Paulo, que foi uma decisão acertadíssima, porque é uma novela que tem a cara de São Paulo. Também tem muita cena externa gravada por aqui, enfim, né? A cena do viaduto do Santa Efigênia, que é um clássico, todo mundo quando passa ali, no cenário de Favorita, né? No Anhangabaú, que era a sede da Fontine, enfim. E aí, hoje em dia, teve agora algum pouquinho em Mania de Você, né? Que teve a Luma, personagem da. Ai, esqueci o nome dela. Agatha Moreira. Ah, E eu ia aproveitar, falar Giovana, mas Giovana é o nome dela em Verdades Secretas. Fala minha dá uma xará. olhadinha no seu microfone, Giovanni, ficou um pouquinho baixo, né? Não sei se o pessoal tá achando a mesma coisa, mas ficou Certo, eu baixo um vou pouquinho. tentar falar um pouquinho mais perto. Pronto. Mas realmente esse circuito. Aí quando eu falava dessa questão das tramas, foi mais porque, né, a gente tinha esse momento no horário nobre sem tramas, né? A gente tinha outras tramas, tipo, no horário das 6, no horário das 7, mas era aquele momento foi o maior momento, vamos dizer assim, de audiência, vamos dizer, do século, né? Que a Globo estava ali com uma audiência fora do comum, né? Tipo, desde o meio da década de 90, não havia tanta audiência assim. Aí você vê Senhora do Destino, América, aquela coisa toda, e aí de repente, né, e tal, então, tipo, o pessoal começou a se questionar, poxa, né, queremos uma trama, né, paulista, e aí encomendaram Belíssimo, acho que por isso que teve todo esse cuidado, né, então... E era uma quebra, né? Eu acredito que assim, porque como você bem citou, a gente vinha de novelas que eram, como não era numa época que as novelas eram basicamente no eixo Rio-São Paulo, então assim, tem muita novela que era corrida no Rio de Janeiro, igual, por exemplo, a gente pega os anos 2000 no horário nobre, né? Teve Laços de Família, depois teve Porto dos Milagres, que aí já é um ponto fora da curva. Depois teve, se eu não me engano,
o Clone, que aí já era Rio de Janeiro, depois teve Esperança, que aí já era. Ó, Esperança, eu não tenho conhecimento sobre essa novela. Começa na Itália, Falar depois vai para São Paulo. Mas aí também é uma questão de época, né? Uma exceção, né? Tem essa coisa, eu acho interessante do Benedito Rui Barbosa conseguir ainda trazer ali umas novelas de época para São Paulo e para o horário nobre, né? Que não é comumente tendo. Aí você traz também depois, né? Que aí vem Senhora do Destino, vem Manuel Carlos de novo, Mulheres Apaixonadas, vem América com Glória Pérez. E aí, nesses intervalos, tinha o Silvio, que salvava ali, entre aspas, de novelas. Né? Tinha Gilberto Braga também, que depois teve Celebridade, teve Paraíso Tropical, teve Sensato Coração, e nesse meio desses autores, teve o Silvio e o João Manuel Carneiro, que trouxe ali a favorita, né? Agora, em outros horários, a gente tinha Tempos Modernos, tinha o remake de Ciranda de Pedra, que também se passa em São Paulo, então a gente tinha algumas outras histórias aí que permeavam, mas no horário nobre, realmente, né, o precursor aí de trazer novelas paulistanas foi o Silvio, depois o Valcir, né, e por último a gente teve a Adelaide ali, que fazia uma cidade que era ali no interior de São Paulo, né, mas que também tinham cenas gravadas aqui. Eu lembro que eles vieram gravar no Ibirapuera, tanto da primeira fase quanto da segunda. A capa tem uma capa que é a Cláudia Abreu com o Gianecchini, que foi registrada na Oca do Ibirapuera. Então, assim, hoje em dia a gente só tem o Daniel e tem aquela coisa, né? Eles vêm aqui para São Paulo, gravam todas as cenas que vão ao ar nos primeiros capítulos, né? Que quando você coloca lá no primeiro capítulo de Família é Tudo, tem a Arlete Salles escalando o prédio aqui em São Paulo, né? Tem o Thiago Martins dirigindo na Paulista, o conversível e tudo mais, mas depois acaba porque aí acabou a grana, então bora voltar pro Rio e gravar dentro da caixa. Mas realmente antigamente tinha essa quebra, né? Uma novela que se passava em São Paulo era uma quebra ali desse estigma de novela ser coisas de novela, né, que a gente falava antigamente, assim, nos anos 2000, a gente falava, essa sala é de novela, esse objeto é coisa de novela, entendeu? Porque a gente via muito essa questão de representatividade dos ricos, e a gente queria ter aquela porta que vai do chão ao teto, enfim, né? Essas coisas são bem interessantes de ver, que hoje em dia a gente tem uma pluralidade um pouco mais de histórias, né? Tem histórias do Nordeste, a gente teve agora o Renascer, tem essa novela das 6 aí, que também no começo ela teve algumas críticas, né? Pela representatividade, entre aspas, estereotipada, porque eu não tenho local de fala, porque eu não sou da região Nordeste. Agora a gente tem de novo o Rio de Janeiro, né? A gente tem ali uma Angra dos Reis, que é já um ambiente mais praiano, já é uma coisa diferente também, que a gente vinha de novelas rurais ali, que já estavam um pouquinho saturado, pelo menos para mim. A gente teve o Pantanal, que era uma proposta diferente também, de mostrar um ambiente diferenciado, né? E ainda também tinha aquela coisa na época que o Pantanal começou a pegar fogo, de ser um alerta também, de servir como um alerta para a gente olhar para esse problema. Teve Terra e Paixão, que só se falava das terras vermelhas da viúva, ficava naquela coisa repetitiva, né? E depois teve agora o Renascer, que também não representou muito, né? Ficou muito focado ali só em estúdio, né? Só em cidade cenográfica e não. Sim, foi um avanço, mas também a gente não via muito. Eu lembro de ter visto em alguns lugares algumas pessoas criticando, porque não tinha muito essa questão de externa, de explorar o ambiente, né? Até o Eram próprio Bruno Luperi locações mais criticou. genéricas. Eram locações mais genéricas, digamos assim, né? Não tinha ali um ponto específico de Ilhéus. Eu não conheço a cidade, eu não conheço o seu estado, né? Porque eu sei que é o seu estado, mas pelo que dava para ver, não tinha muito isso. Porque geralmente, quando, por exemplo, você grava uma novela em Rio de Janeiro, Copacabana, lá o Jardim Botânico, onde tem, enfim, esses lugares, o Cristo, São Paulo, aí você tem Avenida Paulista, Parque Ibirapuera, Mercadão, 25 de Março, tem esses locais que você geralmente sabe, é clichê, vai ter cena ali, vai ter alguma coisa ali, né? Teve algumas cenas que eu lembro que era do personagem do Marcos Palmeira, ele
ia no centro de Ilhéus, e aí mostra lá alguns lugares, algumas esculturas, né, que tem, mas ficou só limitado a isso, ou seja, até mesmo para representar outros lugares fora assim, do eixo, né, e a gente também teve outras novelas ali que trouxeram outros lugares, né, a gente teve, se eu não me engano, em Sensato Coração era no sul, depois teve A Vida da Gente também, que era em Porto Alegre, se eu não me engano, né? A gente teve Velho Chico, que era uma outra parte do Brasil também, que representava. Eu lembro aquela novela que tinha, que era a novela da Sete, que passou depois de Guerra dos Sexos, remake, que tinha o... Como é que é? Eu não vou lembrar o nome agora. Que era um negócio que tinha o pessoal que Ah, é fazia Além do o... Horizonte, era em Isso também, não. Manaus. Então, era uma outra coisa. Aí veio o Glória Pérez que trouxe o Pará. Era o Pará, não era na Força do Era. Querer? Então você vê que há um movimento de mudança que é super positivo. Eu acho que cada vez mais a gente deve ter histórias fora de São Paulo, Rio de Janeiro, porque a gente tem a história da teledramaturgia que começa no Rio de Janeiro, começa em São Paulo, mas dá para olhar para outros lugares também e ter essa fidelidade, né? Igual quando você citou de Elas por Elas, eu fiquei muito triste que trocaram a ambientação de São Paulo para o Rio de Janeiro. Obviamente a gente sabe porque é uma questão de custos, porque na história em si, eu acho que não teria tanta diferença, mas como a gente sabe que é Cassiano, e a gente sabe que a Adelaide, quando atualizou as novelas dele, manteve essa essência de São Paulo, que era um outro autor que também trazia bastante a cidade, né, para a telinha, para a história, a gente vê, eu lembro quando eu assisti Breg Chic, tinha essas coisas, era bem legal, assim, e aí você vê que mudaram a ambientação. Eu acho chato quando faz isso, né? Beleza, você pode fazer as adaptações na história e tal, mas eu achei que não precisava ter mudado, né, a ambientação. Mas fazer o quê? Eu não trabalho na Globo, quem sou eu para opinar? Mas é que eu queria realmente ver, porque aí em São Paulo, no horário das 6, a gente vê menos, né? Se você puxar, geralmente o horário de São Paulo é o horário das 7. Eu sempre digo, novela das 7 tem a cara de São Paulo, né? Porque a gente viu muito mais obras às 7 do que geralmente às 9 e às 6. Às 6, recentemente, teve só a. Teve duas, na verdade, né? Que praticamente foram seguidas. Que foram Órfãos da Terra, né? Que eu achei uma ambientação super interessante, porque como fala de refugiados, essa questão de imigração, tem tudo a ver com São Paulo. E também teve boas cenas gravadas aqui. E teve o Éramos Seis, que Éramos Seis também é São Paulo, que é uma novela de época que pega aquela parte da Bela Vista, que é Higienópolis, Avenida Angélica, que tem toda a casa da Dona Lola, enfim, teve essa coisa. Até a abertura eu acho linda, que são os prédios de São Paulo, né, em volta da casa da Lola, e passa toda a Revolução de 32, tem toda essa coisa, essa Estação da Luz, é muito interessante você conseguir analisar isso. Então, ou seja, a Globo acerta e erra ao mesmo tempo, né? São com decisões equivocadas que mexem com isso e tudo mais. Mas, enfim, é interessante analisar esses pontos. Sem dúvida, muita história, muita coisa. Vamos agora dar uma olhadinha aqui no que é que a Nath estava falando aqui com a gente. O teatro é algo incrível, não há como explicar, só indo sentindo para dizer. Eu amo, não vou tanto quando gostaria, mas é incrível. Pois é, Nath, eu também tô nessa, sabe? Eu tô aqui, tá até conversando com o Giovanni outro dia desse, tô querendo pegar umas peças para poder ir, né? Frequentar mais um pouco, porque o nosso circuito aqui tá girando, tem muita coisa interessante vindo para cá e eu tô querendo ir participar, né? Aí Vá. tem aqui, cadê? Ela fala também aqui, ó, belíssima, o remake de Tititi, Anjo Mal foram as que me lembrei de se passar em SP. Acho legal esses lugares e depois de visitar é bem legal, com certeza, né? Inclusive, Maurício, eu levei a Nath para o teatro. Eu não lembro qual mês que foi, mas esse ano foi o nosso único rolê, infelizmente, esse ano aqui em São Paulo. Eu levei a Nath no teatro e num cenário de novela, tá? E ela ficou toda feliz. Eu lembro disso. Foi muito interessante. A gente foi na FAAP, assistir uma peça com como é que é? A Marisa Hort e a Tânia Bondezan. Inclusive, eu super recomendo, eu coloquei na minha coluna de algum mês aí que eu fui, que eu não vou lembrar se era maio, abril. E assim, antes de a gente
ir para a peça e tal, eu levei a Nath, a gente conheceu a FAP, aquele lugar é lindo, sabe? Aqueles vitrais ali. Se você tiver a oportunidade de um dia vir em São Paulo, ou quem está assistindo, vem para São Paulo e vem conhecer esses lugares que foram gravados novelas, principalmente a FAP, que é um lugar que realmente é gravado, né? Várias novelas, foi gravado, né, várias novelas, a gente tem aí as da Adelaide, se eu não me engano, tinha até uma parceria da Globo, né, com a FAAP. Eu lembro que nos encerramentos de Tititi tinham lá o merchandising FAAP, né, que a gente vê. Eu levei a Nath para assistir essa peça e a gente tirou foto, a gente se sentiu um personagem escrito pela Adelaide, né, durante lá, e ela gostou do teatro. E aqui em São Paulo realmente tá tendo muita coisa boa musical. Teve o musical da Tarsila, que é incrível. Se um dia se a Cláudia Raia trazer essa peça para rodar o Brasil, eu sei que ela fez algumas temporadas curtas em outros lugares, mas é muito lindo. Sabe o que eu fiquei imaginando quando assisti essa peça? A Adelaide fazendo uma minissérie sobre a Tarsila, porque a gente sabe que tem um só coração que pega essa época da Semana de Arte Moderna e tal, mas se a Adelaide fizesse uma minissérie sobre a história da Tarsila e tudo, seria lindo de ver. Mas ela não quis, a Globo não a quis mais no seu casting de autores, né? Não quiseram produzir a minissérie sobre o Carlos Gomes, que ia ser novela das 11, que ia ser novela das 6, e aí ia ser minissérie, depois acabou engavetada, né? Na própria Bienal do Livro, quando eu participei daquele evento lá, que reuniu a Rosane Svartman e outros autores lá, eles falaram sobre essas adaptações literárias, né? A Adelaide falou sobre essas adaptações. Então, assim, uma coisa liga a outra, sabe? O universo da dramaturgia, seja na tele, seja no palco, enfim, no filme, na série, é muito interessante. Tá tudo conectado aí, mas foi bem legal. Inclusive, eu tenho que fazer, fica até uma promessa aí para quem está acompanhando o episódio do Rolê Noveleiro sobre a FAP, que tem material, tem as minhas fotos com a Nath, dá para fazer. Mas é um lugar, assim, muito interessante de você conhecer. Recentemente teve a gente estava falando de Família é Tudo, a Família é Tudo gravou uma cena lá, né, que é a cena que o personagem do Renato Góes lá, ele pede a Natália Dill em casamento, em namoro, alguma coisa assim. Então, assim, por ter essa questão de várias cenas, várias novelas foram gravadas ali, você vai no lugar, você se sente o personagem. Eu acho interessante isso. A mesmo caso, quando o pessoal vai para o Rio de Janeiro e grava lá as fotos e vídeos lá em frente do prédio da Helena, é uma questão de que você se sente pertencendo à história, que você consegue ali mergulhar por alguns minutos ou horas dentro desse universo. Então é bem legal. Foi uma experiência bem legal de levar a Nath para conhecer a FAP. Mas ainda bem, vocês forem, eu acho, em outros lugares também. Eu vi algumas fotinhas de vocês, bem legal Já mesmo, fomos no né? prédio da Belíssima também, em um rolê que a Sim, gente fez sim. aqui em São Paulo, inclusive no episódio do Rolê Noveleiro que eu fiz sobre a Belíssima, eu levei ela para conhecer tanto a frente do prédio, que é na Avenida Paulista, que é o edifício onde era a sede da empresa, quanto na parte de trás, que é na Alameda Santos, que é a parte onde era a fictícia Academia Física, né? Então, é bem legal você ver que o prédio existe. Hoje em dia o prédio é um outro, o prédio aquela parte da física, é tipo um hospital, um laboratório, né, particular, mas é interessante você conseguir ter essas oportunidades de ver, né, esses lugares. Eu passei recentemente em frente daquele restaurante lá da Figueira, no meio, que foram gravadas Belíssima, o Tititi, tem cenas lá, e aí já falei assim, quero conhecer para eu me sentir também dentro. Então, assim, você passar pelos lugares, é até o meu slogan no Rolê Noveleiro, que é caminhar por São Paulo, é você visitar ou revisitar cenários de novela sem saber. Porque em algum momento foi gravado alguma coisa ali e você vai ter esse start de lembrar. Aqui em São Paulo tem um outro lugar também, que não é um lugar um ponto turístico, mas é muito conhecido, que é um lugar que é chamado Sebo do Messias.
que é muito famoso aqui por vender livro, CD, DVD, disco de vinil, tudo que envolve as mídias culturais, assim, digamos assim, vende nesse lugar. E quando eu falei para você lá que eu fui buscar as minhas trilhas, que recentemente eu mostrei para você que eu comprei, eu lembrei que foi gravado, a minissérie Queridos Amigos tem cenas gravadas nesse sebo. Então, assim, para você ver que até lugares que não são pontos turísticos, mas são bastante conhecidos aqui em São Paulo, podem abrigar cenas, né? E é interessante. Eu tive o start, eu falei, eu conheço esse lugar de algum lugar. Aí eu falei, eu assisti Queridos Amigos, não sei o quê. Muito legal isso. Muito bom mesmo, é muita história, muita coisa que a gente vê por aí, né? É muito legal. Aí a Nath tá falando aqui, é verdade, fizemos rolês noveleiros, nome até do quadro lá do seu Insta, foi incrível nossos passeios, inclusive saudades. Aí, ó, tá vendo? Aí eu acho muito legal, porque, assim, outras pessoas também, assim como você, que são nossos amigos, sempre falam, o dia que eu for em São Paulo, eu quero fazer um rolê aí, noveleiro com vocês. Não sei o que, é muito, muito legal, assim, o pessoal que é de São Paulo aqui, a gente acaba sendo um pouco de guia turístico, mas eu não reclamo não, porque é legal, né? Eu sempre gosto de, ali, seguindo a ideia da Nath, de ter criado a coluna, com as coisas que ela consome, então eu também fiz a minha, né, cada um com as suas particularidades, mas eu não plagiei a Nath, ela me autorizou a ter uma coluna também, eu costumo brincar, mas de também trazer essas dicas de conteúdo que são mais locais, digamos assim, né, peças de teatro, apresentações, enfim, é muito legal. Aqui em São Paulo tem bastante coisa. Eu vou postar também um post de dicas sobre a peça da Renata Sorrah. Eu vou participar de um evento também que é com a Regina Braga, que vai ter aqui no Sesc em São Paulo. Então, que não é uma peça de teatro, mas é como se fosse um encontro onde ela vai debater sobre a carreira dela, que eu acabei descobrindo assim do nada na próxima semana. Então, assim, tem bastante coisa aqui para ver, tem muito espetáculo. Cláudia Raia tá com um espetáculo aqui também, ela voltou com um concerto para dois. Tem os espetáculos dirigidos pelo Miguel Falabella, Norma, lá. Tem muita coisa boa, né? Aqueles musicais que não são relacionados geralmente a coisa com um artista famoso também. Tem muita coisa boa. Se você souber pesquisar aqui, tem muita coisa boa. Tem essa peça da Renata Sorrah, que está em cartaz no Teatro Fiesp, né, que é no Centro Cultural Fiesp aqui em São Paulo, que é de graça, né, não tem nem como não, não falar que não dá para ir. Mas, assim, tem muita coisa boa, né, aqui em São Paulo, e você tem que aproveitar, né, porque ela passa. Tem peça que realmente não fica, né, igual, que é curta temporada. A peça da Alessandra Negrini, ela estava com uma peça chamada A Árvore aqui em São Paulo, que infelizmente não deu para eu ver, mesmo eu tendo comprado e tendo comparecido, porque era o último dia, mas aí, como ela ficou doente, a peça foi cancelada do final de semana que eu iria e acabou não dando para ver. Você fica frustrado, porque você gasta o dinheiro, você gasta o tempo de ir e tal, você quer conhecer o trabalho da artista, porque também é uma artista que você não vê muito frequentemente no teatro, como outros artistas, mas, assim, tem muita coisa boa. Se você souber pesquisar, quem acompanhar também, eu vou divulgar por aqui, né? Seja na coluna ou em algum post esporádico, né? Porque eu acho que demora muito para eu indicar. Justamente por isso que eu não vou. Eu vou colocar esse da Renata Sorrah. Um acidente caiu, mas eu tô aqui. É, Laurinha! fui de Laurinha agora, de Ângela Vidal, enfim, me joguei da janela. Mas tem muita coisa boa que eu vou compartilhar, né? O intuito também de trazer os meus conteúdos, outras atividades que eu também faço, né? Teatro, cinema, enfim, não focar só em novela. Mas eu acho que, de uma maneira geral, tá tudo interligado, né? Tudo é cultura, tudo é entretenimento, é de qualidade. Então eu vou publicar logo menos aí o que eu achei do espetáculo. Tenho que publicar a coluna do mês passado, que está um pouquinho atrasada, mas tá para sair, né, com o que eu consumi no mês. Eu acho legal compartilhar com o pessoal, a gente cria insights, depois até mesmo você, quando eu posto, você fala, que legal, e começa aí, puxa assuntos, enfim, mas de poder indicar para as pessoas, né, e também como eu sempre falo para você, o dia que essa peça aparecer por aí, se ela aparecer, vai que é boa, de indicar, porque coisa boa a gente gosta de indicar, né, e é a oportunidade de você conhecer novas histórias, novos artistas, de você conhecer os artistas de perto, porque
é gratificante. Eu tenho para mim que o teatro, ele me aproxima desses artistas, né? De uma maneira não que eu de um deslumbramento, mas de uma experiência de você ter um contato mais próximo. E esse é o que o meu trabalho, a gente estava conversando no bastidor, é o que o meu trabalho proporciona. A ida na peça aquela peça da Adriana Lessa, que a partilha também foi muito interessante, eu fui convidado para a estreia, que só tinha, o pessoal da imprensa, tinha artistas, enfim, foi muito legal. Então, assim, você vê que o seu trabalho te leva a esses espaços, as experiências da Bienal do Livro, o lançamento do livro da Maiana Neiva, também o espaço cultural lá que debateu novela, ou seja, você consegue ver que a novela hoje em dia ela é debatida até num evento de livros, né? Porque hoje em dia a gente vê muito livro que fala sobre novela, que estuda a novela, né? O livro da Rosane Svartman, as biografias do Gilberto, da Suzana, né? Do Aguinaldo. Então, assim, tem muita coisa boa para você estudar, para você ler, para você frequentar. Isso eu tenho para mim que isso forma, né, o nosso repertório, o nosso conhecimento. Eu troco muito com a Nath, a gente também é super parceiro, então sempre eu vou citar ela como uma parceira, e agora você também, depois que a gente se conheceu também, a gente troca bastante. E é legal isso, né? Porque a gente que cria conteúdo, ainda mais se a gente não é famoso, é uma luta, né? Você bem sabe que você tem o seu podcast, é uma luta para conseguir público. Eu imagino que seja difícil, quando você grava com outros criadores, quando você gravou também uma live com o do Seco, que é legal você também ter esse contato com pessoas que têm essa facilidade, né, de essa humildade de por exemplo, de dar entrevista para você, de participar, de apostar, né? É muito interessante. Você cria uma rede aí de pessoas legais para trocar. E é por isso também que eu estou aqui, né? Pela oportunidade, pela segunda vez, né? A gente já tinha falado sobre os 40 anos do Fogás, da Marina Lima, que também tem, a Marina mora aqui em São Paulo, ela faz shows aqui em São Paulo, né? Eu fui no show dela pela primeira vez no Sesc, aqui perto de casa. Depois teve, recentemente, ela fez no Sesc Pompeia, que é aquele prédio lá arquitetado pela Lina Bobardi, que é referência em cultura e tudo mais. Então, assim, você vê, tá? Tudo que a gente fala ali, de alguma maneira, tá interligado. Sem dúvida, né? É isso aí. Como eu estava até reparando que a Nath estava falando aqui, ó. E você estava lembrando da Suzana Vieira falando, não tenho paciência com quem está começando, né? Tipo, porque tem gente que realmente é assim, né? Enfim, né? A gente é muito bom quando estamos, né, ao lado de pessoas que querem, né, crescer juntos e querem realmente, por exemplo, porque tipo a gente não faz nada sozinho, velho. A gente não consegue fazer nada Exatamente. sozinho, né? A vida não, como é que se diz? Não é assim, né? Enfim, não é bem assim que a banda toca, né? O ego não dá para ser maior do que ninguém, Exatamente. E embora, esses né? trabalhos que a gente faz juntos, né? Eu e você, eu e a Nath. A Nath é outra criadora de conteúdo também, que é a Maria Raquel, que faz conteúdos muito bons. Não sei se você acompanha. Ela fazia uns vídeos de moda, que ela fala dos figurinos, e agora elas têm o podcast delas, né? Muito legal. Então, assim, a gente acaba criando uma rede ali de criadores de conteúdo que a gente vai trocando, né? Essas oportunidades, e também a gente, né? A gente acabou se conhecendo por conta disso, e aí você me chamou e a gente troca, enfim, né? Aí a vida é assim, a gente vai criando aí as oportunidades para a gente se ajudar, né? Sem E dúvida. aí, porque todos esses trabalhos, eu acredito que, além de eles fazerem com que a gente se conheça, a gente traz público, porque você, um público seu, me conhece, o meu público te conhece, e a gente vai criando esse LinkedIn aí de criadores ou de pessoas que são interessadas nesse assunto, né? Com certeza, né? Aí aqui a Nath falando que você é referência quando o assunto são rolês legais. E aí, cadê? A parceria é tudo. Sempre rende trocas interessantes, aprendizados e tantas coisas incríveis. Eu adoro. Pois é, velho. E assim, o melhor de tudo é ver realmente uma mídia que está realmente começando a se expandir, vamos dizer assim, né? Que são pessoas que realmente estão buscando o seu lugar ao sol. E até eu marquei vocês uma vez lá num post que o Vida de Jornalista fez, que ele falava justamente sobre isso, né? Vão lá, realmente faz o seu, né? Tipo, começa, investe e tal, porque todo mundo começa assim, né? Você fazer algo que seja para você, né?
Você fazer algo realmente seu, e isso daí faz toda a diferença, né? Você realmente buscar algo ali, você realmente, né? Tem tanta gente aí legal que você vê, né? E que não tem espaço. O Edu César mesmo, que é do esporte, e o cara acompanha não sei quantos mil jogos ao mesmo tempo, e estava aí realmente procurando um emprego, que ele passou por algumas dificuldades e tal. E você vê que um cara desse, que tem uma habilidade dessa, não está em lugar nenhum, não está em jornal nenhum. Então, tipo, é meio que assim, você fica se perguntando, tipo, né? Que coisa, não? Então, realmente, a gente investir e ir É fazendo verdade. esse tipo de coisa, né? Eu Pois é. falo para todas as pessoas que me perguntam por que eu criei, porque eu comecei com agora eu vou fazer um perfil meu, aquela, se apresente na entrevista, né? Conte um pouco mais sobre você. Assim, você sabe que eu comecei com o site, com o blog lá em 2020, depois, ano passado, eu passei a criar conteúdo para o Instagram, e assim, é um desafio realmente, porque é um setor assim que tem muita gente boa, né? Então, assim, a concorrência é grande, né? Tem muita gente boa, tem algumas pessoas que fazem mais para aparecer, enfim, mas enfim, não é o caso de eu comentar. Mas tem muita gente boa que produz conteúdo, que se esforça, que traz autenticidade, criatividade. Eu acho que são esses elementos que eu tenho que trazer nos meus conteúdos e dá certo, né? De todas as coisas que eu já fiz, assim, foram coisas incríveis que eu jamais imaginaria. Então, se alguém assiste, ouve, ou tá vendo agora, e tem uma ideia de criar algum conteúdo, criar alguma página, criar um perfil no Instagram, criar um blog, vale a pena. Não só porque a gente, eu, você, a Nath, somos jornalistas, e assim, serve de portfólio, como a gente estava comentando no começo da live, serve de um portfólio muito grande que abre portas, tá? Abre portas. Eu mesmo já trabalhei em site, já passei por essa experiência justamente por ter essa habilidade de escrever sobre televisão, sobre escrever em novela. Então, assim, uma oportunidade acaba puxando a outra. É um desafio muito grande, né? De você ter constância, de você ter o seu espaço, mas vale a pena. Porque por mais que você esteja fazendo um trabalho que é de formiguinha, que é um passo de cada vez, um degrau de cada vez, ele gera frutos, tá? Ele gera reconhecimentos, às vezes algum artista te nota, ou acaba repercutindo muito, né? Geralmente eu gostava da época que tinha o Twitter, né? Não o X, o Twitter, porque eu comecei ali, e ali tinha uma interação bem legal com a galera, acho que foi lá que a gente se conheceu, de os textos repercutirem, as pessoas gostarem, então é legal você ter o seu trabalho reconhecido, não só pelo grande público, mas também por aqueles que ali você cita. Então vale a pena. Obviamente a gente se sente às vezes desanimado, se questiona se vale a pena ou não, mas o negócio é a gente ir do nosso jeito, né? Você com o seu podcast, a Nath agora com os diversos projetos que ela tem, eu com os meus, então assim, é muito gratificante, né, de repertório cultural, de repertório de habilidades e de repertório de conexões também, porque a gente conhece muita gente boa, muita gente legal. Conheci a Nath por conta de um texto meu, conheci você lá das redes sociais comentando novela, então assim, cria-se laços, né? Criam-se laços e isso é muito positivo. Sem dúvida, né? É isso aí, né? Não tem mais o que dizer, né? E, pois é, minha gente, aí, esse é Giovanni Solamini, que conversou com a gente aí nesta última 1 hora, né? Infelizmente vamos ter que parar por aqui, mas isso daqui não é o final, né? Como a gente tem muito assuntos para falar, nós vamos marcar uma outra live, vocês já estão mais que convidados, Nath também, né? Venha estar aqui com a gente. Nós só vamos ver por causa do horário corrido hoje, senão a gente poderia ir aqui levando até, né, dizer chega, como dizia a minha avó. Mas Pois infelizmente é. vamos ter que ir ficando por aqui. Né? Agradeço a você, meu querido. Muito obrigado por ter topado estar por aqui de novo, né? E então é isso, né? Espero te ver aqui numa outra oportunidade. Vamos combinar direitinho para você vir aqui novamente para terminar esses assuntos aí, que tem muita coisa para a gente falar e infelizmente não tivemos tempo, mas vamos aí, né, poder desenvolver logo mais, né? Logo menos, melhor dizendo. Eu que agradeço a oportunidade de voltar aqui, né? Você sempre muito legal comigo, que a gente tem muita troca interessante, você me conta umas fofocas aí dos bastidores, e eu acho muito interessante ter essas oportunidades de me desenvolver em vídeo, porque eu não posto muito, porque, enfim, né, não é nem timidez, todo mundo que acompanhou aqui viu que eu não sou nada tímido, mas
Obrigado mais uma vez, foi muito bom falar com você sobre diversos assuntos que realmente estão interligados. Eu digo que a metalinguagem aí, né, está aí na nossa vida, nós somos, para quem estudou jornalismo, nós somos hipertextos ambulantes, né, digamos assim, e eu vou autorreferenciar o Faustão, que é agradecer pela paciência e pela audiência. Eu sempre brinco com a Nath, quando a gente faz algum projeto junto, ou quando a gente fica muito tempo conversando em alguma call e tal, que é falar sobre isso. Porque não é fácil aguentar a gente, mas a gente é legal. É isso, né? Ah, muito bom, né? Pena que vamos ficar por aqui, mas muito obrigado, Nath, também muito obrigado pela sua audiência, né? E também muito obrigado a quem assistiu também aí já, né? Muito obrigado pela audiência, pela paciência, mas estamos por aí nas redes sociais, vocês podem acompanhar o Giovanni, está aparecendo aí na telinha para vocês, né? Giovanni Solamini TV, Giovanni com 2 N's, né? 1.tv, e é isso aí, né? Somos galera no bom sentido, pois é, né? Acho que esse negócio de ser tão galera nem sempre cai bem, né? Mas é isso. Mais uma vez, Giovanni, muito obrigado. Nath, muito obrigado. Galera, muito obrigado vocês que ouviram e acompanharam até aqui. E esse é o nosso Em Cima da Hora, o podcast na hora certa para você ouvir. Até a próxima!